Gente, eu estou muito animada para a aula de hoje, muito feliz mesmo, porque na aula passada foi muita entrega, foi muito bacana acompanhar aqui os comentários de vocês sobre a aula. Bombou o nosso grupo de WhatsApp, bombou mesmo, de tanta mensagem de vocês, interação, partilha de histórias, de angústia, de sentimentos. E eu gostei muito de ouvir vocês, porque realmente é isso que eu ouço nos cursos presenciais que eu ministro, palestras, quando eu falo de preparação para aposentadoria ou pós-aposentadoria. E tudo que vocês falaram no grupo é exatamente isso que está nos estudos. Né? É exatamente isso que eu atendo individualmente, que eu atendo nos treinamentos presenciais. Então, isso só fortalece o meu propósito de estar aqui me desafiando e trazendo essas aulas para vocês, porque eu sei que pode mudar a vida de alguém. Porque eu sei, eu acredito muito no benefício desse conhecimento para melhorar a sua vida, a vida de alguém que está aqui. Então, hoje, o nosso tema da aula vai ser a redescoberta do propósito de vida na maturidade. Descubra o seu lugar nesse novo ciclo da vida. Eu me chamo Cristina Prestes, sou mentora de preparação para aposentadoria e pós-aposentadoria. E é um prazer ter vocês aqui na aula. Muito prazer mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer muito a nossa comunidade, que é o nosso grupo, está crescendo muito. E eu até compartilhei com vocês que podem repassar o convite, o link para outras pessoas fazerem parte da nossa comunidade, porque ali a gente vai ter pessoas todas na mesma fase de vida. Então, ali a gente vai estar com conhecimento muito afunilado para aquilo que realmente vai impactar de forma positiva a vida de cada uma, ou de cada um que esteja lá. Então, a gente tem como crescer juntos e se fortalecer. Então, essa comunidade eu sei que só vai crescer, eu tenho certeza disso. Então, vocês podem estar repassando sim o link de convite para outras pessoas, desde que essa pessoa esteja no perfil do grupo. Qual que é o perfil? Pessoas acima de 45 anos que estejam nessa fase da maturidade para que elas se preparem para a aposentadoria ou pessoas que já estejam aposentadas e queiram transformar a vida, ter mais propósito, mais leveza, mais planejamento, mais prosperidade, mais bem-estar. É essa minha motivação de estar aqui falando com vocês. Se a pessoa não quiser ou não puder ficar no grupo, a gente entende, porque tem gente que não consegue, o celular não tem memória para receber as mensagens, não tem condições de acompanhar o grupo e prefere sair. Então, você pode, se alguém que você conhece sair do grupo por esse motivo, você pode compartilhar com ela o link das aulas. Lembrando que a primeira aula foi incrível, gente. A gente falou muito sobre a expectativa da aposentadoria e o que acontece na vida real. Então, quem não assistiu essa aula ainda, está lá disponível por tempo limitado e eu recomendo muito que você volte depois e assista a aula. E eu me empolguei e a aula foi tão maravilhosa que eu saí daqui toda adrenalizada no final da aula. E resultado, nós ficamos quase 2 horas ao vivo, então, mas vale muito a pena, eu te garanto. Senta, pega um caderno e assista. Quem não assistiu ainda, assista. Te garanto que você não vai se arrepender. E quem não me conhece ainda, me siga no Instagram. Eu me chamo Cristina.prestes, mentora de pré e pós-aposentadoria. E uma forma de vocês estarem divulgando esse trabalho e ajudando outras pessoas é comentando nas postagens, encaminhando para quem você percebe que está nessa fase da vida, porque assim o Instagram entende que o conteúdo é importante, é relevante e ele acaba dando mais visibilidade para outras pessoas. Então a conta cresce. Então eu peço essa contribuição de vocês, nem que seja um coraçãozinho, um joia, qualquer coisa que você puder comentar em alguma postagem lá, e eu faço questão de responder também os comentários de vocês. Tem várias lives lá salvas no meu feed, no meu Instagram, com médica geriatra, com advogada previdenciária, com consultor financeiro e tantas outras pessoas fantásticas. Para quê? Para trazer informação de qualidade para você. Então, ao invés de consumir conteúdos que não vão agregar, eu sugiro que você vá lá, que você comente, compartilhe, traga a sua vivência, porque isso só vai enriquecer e nos ajudar, tá certo? Enriquecer de conhecimento. E assim a gente ajuda mais pessoas, né, para poderem estar absorvendo esse conhecimento e transformando a própria vida. Lembrando que essas aulas estão sendo gravadas para que quem não conseguiu assistir ao vivo possa assistir logo em seguida, ok? Nós queremos fazer um breve resumo do que nós vimos até aqui. Mas antes, eu vou interromper aqui um pouquinho o compartilhamento
para vocês conseguirem me ver maiorzinho na tela, né, e eu me apresentar para vocês brevemente. Então, eu me chamo Cristina Prestes, sou assistente social de formação, tenho mestrado em educação, mestrado em saúde coletiva, pós em educação especial inclusiva, e eu sou servidora pública aqui em Palmas, Tocantins, em 2 locais. Eu sou concursada dos 2, da Assembleia Legislativa, como analista legislativo, e como da Saúde do Estado, como assistente social, trabalho no serviço de verificação de óbito e eu atendo famílias enlutadas nesse atendimento. E na Assembleia, eu trabalho pela Escola do Legislativo e eu ministro oficinas presenciais de educação emocional, palestras e também treinamentos de preparação para aposentadoria. E aí, mais à frente, eu vou contar para vocês como que eu comecei a trabalhar com esse tema de aposentadoria. Aí talvez você pergunte assim: ah, mas ela nem aposentou ainda e está falando sobre esse tema? Eu até te pergunto o seguinte: quando você procura um médico, você procura ele pela doença que ele já teve igual à sua ou pelo tanto que ele estudou sobre a sua patologia? Pode ter certeza que eu já estudei muito sobre aposentadoria, qualidade de vida, longevidade, neurociência e trabalho com isso pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado, com oficinas anualmente, de forma presencial. E aí eu decidi, como propósito de vida para mim, trazer para o digital para poder ajudar mais pessoas que, se não fosse a internet, eu não conseguiria. Tanto é que você não estaria aqui se não fosse o poder da internet para a gente estar contribuindo e trazendo esse conhecimento. Eu sou mãe também, tenho 2 rapazes, um de 15 anos, um de 12, sou casada, então tenho uma família maravilhosa, graças a Deus por isso. Então, é um prazer estar aqui com vocês, já fiz a primeira apresentação, se quiser saber mais vai ter que voltar lá para a aula 1, porque lá eu abri meu coração e contei uma série de coisas aí da minha trajetória, tá? Que tudo que a gente vê hoje, a gente tem que ver o antes, né? Nem tudo são flores, a gente tem as dificuldades da vida, todos nós enfrentamos, né? E eu tenho aí pelas reformas da Previdência, eu daqui eu estou com 47 anos, então até meus 55 anos eu posso me aposentar. Então hoje eu me sinto completamente preparada, inclusive aí com esse projeto, né, para mim de posteridade, que é o mercado digital, levar essa mensagem para outras pessoas. E é por realização, gente, é por propósito de vida mesmo, porque eu confio no resultado e o quanto isso pode ajudar você que está aí do outro lado. Pode ter certeza. Então, vamos voltar aqui na nossa aula. Depois vocês me contem aí nos comentários, que eu amo ver da onde que vocês estão falando, da onde que vocês estão me assistindo, contando um pouquinho, se apresentando aí no grupo, que eu vou adorar ler os comentários de vocês, tá? E, por favor, também compartilhem na aula, vão me dando feedback aí, se está acompanhando, se não está. Trazendo, assim, completando aqui, falando sobre mim, como eu me desaposentei da vida. Eu trouxe essa história mais detalhada na aula 1, e eu afirmo que eu fiquei 9 anos aposentada da vida. Por quê? Eu estava sem propósito de vida, sem objetivo claro, eu tinha 2 vínculos de trabalho bacana, tinha uma família bacana, mas eu estava sem motivação e sem propósito. Por isso da importância dessa aula de hoje, né. Então, e como que eu fiz, como que eu transformei essa fase da minha vida e realmente voltei ativa, me sentindo bem-estar mesmo e qualidade de vida. E eu comecei a trabalhar com a aposentadoria, foi em 2015, né, então tem 10 anos, quando fui convidada pelo Tribunal de Justiça aqui do estado de Tocantins para ministrar uma primeira oficina, de preparação para a aposentadoria dos servidores públicos, pela SMAT, que é a Escola dos Magistrados. Na época, eu nunca tinha trabalhado com esse tema, apesar de já ter dado aula na universidade, tanto na particular como em uma pública aqui estadual. Quando surgiu esse convite, eu já tinha recusado vários outros convites. Aí eu falei: "Sabe uma coisa? Eu vou estudar, vou preparar esse conteúdo e vou ministrar, não deve ser nada demais". E a oficina, ela era justamente sobre isso, projeto de vida, propósito, bem-estar, longevidade, e eu me apaixonei pela temática. Então, todo ano, essa oficina é oferecida novamente por servidores, né, sempre que estão próximos da aposentadoria, e eu tive o prazer de participar de várias turmas, né, ano após ano. Depois disso, ofereci também pela Assembleia Legislativa, onde eu trabalho, e até que eu decidi trazer aqui para o digital para poder alcançar mais pessoas. Então, tem 10 anos que eu trabalho com essa questão de aposentadoria. E hoje eu tenho aqui no digital uma equipe que trabalha comigo, eu tenho uma analista de sistemas que me dá todo o apoio, que é minha sócia, tenho uma médica geriatra que trabalha
também de parceira comigo, tenho um consultor financeiro que também trabalha de parceria comigo e um escritório de advocacia na parte previdenciária que também trabalha em parceria. Então a gente montou uma equipe para quê? Para conforme as demandas que aparecem, a gente tem um respaldo de pessoas altamente capacitadas para trazer informação de qualidade aqui para você, tá certo? E aí, quando eu resolvi, né, vir para o digital, né, e trazer esse conhecimento para a internet, o que que eu tive que fazer? Eu tive que sistematizar um método porque como que eu tinha transformado minha vida, como que eu tinha conseguido me desaposentar da vida, retomar o objetivo, o propósito de vida, como que eu tinha conseguido transformar, florescer na minha vida. Então eu desenvolvi um método que chama MAPS, né, que eu vou dizer para vocês o que quer dizer o MAPS. Ele quer dizer maturidade, aposentadoria, baseado em 4 pilares. E aí eu vou te mostrar quais são esses pilares. Planejamento, uma vida sem planejamento, ela está ao acaso, ela está sem direção, ela está sem autorresponsabilidade. E aí, se você não escolhe o melhor caminho, se você não tem planejamento, com certeza você vai ter prejuízos. Uma vida também sem propósito de vida também não avança. E uma vida também sem prosperidade, o que que a gente mais quer? A gente quer o pilar da aposentadoria que tenha prosperidade, ou seja, segurança financeira, uma família bem, uma bem estruturada. Para quê? Para ter segurança desse futuro. Então, é planejamento, prosperidade e plenitude, os 4 P's. Então, ficou claro para vocês o que que é o MAPS? É como se fosse um mapa, realmente um mapa. Só um minutinho, por favor. E aí, o que que esses 4 pilares eles colocam? Eu desenvolvi dentro de cada pilar desse, como fazer um planejamento, como descobrir seu propósito, como você ter mais prosperidade e como você ter uma vida plena. Então, esse é o método que eu trago aqui para vocês para o digital e hoje eu consigo ajudar muitas pessoas orientando sobre essa questão da pré e pós-aposentadoria. Na aula 1 eu expliquei melhor sobre o método também, tá? Então esse é um breve resumo do que nós vimos na aula 1. Também na aula 1, tá? Hoje é só um resumo, tá? Para você que está aqui hoje pela primeira vez consiga acompanhar o que a gente viu na aula 1, tá certo? Daqui a pouco eu entro no conteúdo que a gente vai ver na aula de hoje. É importante que vocês acompanhem direitinho do que para vocês saberem o contexto, beleza? Deixa eu ver aqui no chat quem é que está aqui pela primeira vez na aula. Ansiosa aqui, ó. A Miriam estava ansiosa pela segunda aula, de Belo Horizonte, a Miriam de Guarulhos. Sejam bem-vindas, viu, meninas? Eu tenho certeza que quem assistiu a primeira aula vai tirar muito, muito proveito. Águas Belas, Pernambuco, Maceió, que maravilha, Gorete, Graça, sejam muito bem-vindas. Então, voltando aqui, depois eu olho o chat aqui de novo para poder saber de onde que vocês são, tá? E aí, quando a gente falou na primeira aula, eu trouxe aqui 5 situações típicas do que a gente conhece aqui no presencial e no online, de queixas das pessoas que se aposentam com uma expectativa, mas quando estão vivenciando o problema, se torna totalmente diferente do que ela tinha idealizado. E aí, eu trouxe a primeira situação, é aquela o seguinte, que a pessoa aposenta com esse pensamento: vou me aposentar e só quero descansar. Não me venha com nada para eu fazer, para trabalhar, ler, estudar. Para mim já deu. Não quero saber disso mais. No entanto, descansar também cansa, não é mesmo? Quando você sai de férias, que você volta, você está doido para tomar uma rotina. E o que que muitas pessoas que se aposentam vivenciam? O efeito lua de mel. O que que é o efeito lua de mel? É referido bem mesmo àquele conceito de lua de mel que a gente tem no casamento. Quando você entra no casamento, é aquele romantismo, aquela expectativa boa, empolgada, que vai ser tudo maravilhoso e tal. Esse efeito lua de mel, para muitas pessoas que estão cansadas, que estão adoecidas no trabalho e falam assim: eu não aguento mais, eu quero sair do meu trabalho, eu quero aposentar, eu só quero descansar e curtir minha vida. Só que o que acontece? O efeito lua de mel, para algumas pessoas, pode durar um mês, pode durar 6 meses, pode durar um ano. E aí ele já descansou, descansou, descansou. E aí ele fala assim: e agora? O que que eu vou fazer? Tá, e agora? O que que vem pela frente? Então, quem pensa que vai se aposentar e que só vai querer descansar,
Descansar também cansa. E o efeito lua de mel, que é esse efeito, tipo assim, agora que passou aquela empolgação, eu realizei aquelas coisas iniciais que eu queria fazer, já organizei casa, guarda-roupa, já fiz isso, tá, e agora? O que que eu vou fazer daqui para frente? Né? Então, esse é o efeito lua de mel, que decepciona muitas pessoas, causa frustração, angústia, porque a pessoa daí percebe que ela não tem um objetivo claro, que ela não tem um planejamento, que ela não tem um propósito, que muitas vezes não teve a prosperidade, a estabilidade financeira, e aí ela começa a se questionar: será que eu tomei a decisão certa? Será que eu deveria ter aposentado mesmo? Não, eu tenho que voltar para o mercado de trabalho, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Então, eu vejo, é muito comum isso aqui, esse efeito lua de mel para quem se aposenta. Tem alguém aqui no grupo que já viveu essa lua de mel dessa forma? Temos gente de Curitiba, Cecília de Floripa. Ah, eu sou natural do Paraná, gente. Amo Curitiba. Eu sou natural de Foz do Iguaçu, Paraná. Mas estou aqui no Tocantins já tem muitos anos. Tem alguém aí no grupo que já viveu esse efeito lua de mel? Que começou empolgado e depois foi percebendo que não, a rotina foi caindo assim, e a pessoa percebia que precisava reagir? Vão comentando aí no grupo para mim. Aí a pessoa talvez pense assim, ela está tão sobrecarregada de trabalho, né, que ela resolve se aposentar e ela pensa assim: olha, não quero mais saber de rotina na minha vida. Basta, chega. Eu quero sossego, né? Sossego, não quero saber de rotina e tal. No entanto, é comprovado cientificamente que se a gente tem muito tempo, a gente não realiza nada. A gente necessita de uma rotina. Só que para quem se aposenta tem que ser uma rotina o quê? Positiva e não uma rotina negativa. O que que é uma rotina negativa e o que que é uma rotina positiva? A rotina negativa é aquela que você não se prioriza, que não tem as coisas que você gosta ali para você fazer, é você trabalhar sempre em função do outro e não para o seu projeto de vida. E uma rotina positiva é o oposto disso, é focada em você, no seu bem-estar, na sua longevidade, no que você gosta realmente de fazer. Então, essa é uma rotina positiva para a sua saúde, para o seu bem-estar. Então, essa diferença de rotina positiva de uma rotina negativa. Então, quem se aposenta com esse pensamento, vou me aposentar e só quero descansar, logo ele vai sentir o vazio, o improdutivo e o ócio. Aquela pessoa que pensa assim, não quero mais saber de rotina, ele vai constatar que ele vai precisar de uma rotina, ele vai necessitar de saber tarefas, objetivos, coisas que deem sentido para aqueles dias, porque senão a pessoa entra numa comodidade que ela não tem mais força nem vontade para sair da cama, para sair de frente à televisão, assistindo dorama, assistindo série, a pessoa fica fadado ao conformismo. E para ela reagir é muito mais difícil, se ela esperar isso acontecer. E o adoecimento, gente, emocional, psicológico, mental, ele começa aí. Falta de objetivo, de planejamento, de rotina ativa. Se você não tiver isso na sua vida, é a mesma coisa que você fazer um casamento com adoecimento. Eu presenciei vários colegas servidores públicos que se aposentam e você encontra o servidor um ano depois, parece que ele envelheceu 10 anos. Por que isso? Falta de rotina, falta de planejamento, aí não cuida mais do cabelo, não corta mais o cabelo, não arruma uma unha, não se arruma mais. Não vou comprar roupa para quê? Não, nem vou sair, nem vou para o trabalho, não quero não cuidar, não. E aí o que que acontece? Começa um descaso com a sua autoimagem, com a sua autoestima, e aí é onde entra na rotina negativa. Isso, se você quer ter qualidade de vida, bem-estar e longevidade, você fuja desse conformismo, e você se movimente, para você ter uma rotina produtiva, certo? Com aquilo que faz sentido para você. Até aí tudo bem, meu povo? Eu gosto de ouvir vocês. Olha aqui, a Tânia falou o seguinte: sim, depois de 6 meses terminou a minha lua de mel. E agora o que fazer? Por isso que você está aqui hoje, Tânia. Exatamente por isso. O que fazer daqui para frente? É onde a gente tem que voltar os olhos. A gente quer que às vezes a resposta venha de fora, mas a resposta tem que vir de você. O que que te move? O que que te faz bem? E é isso sobre a aula hoje que a gente vai fazer. Então, esteja com caderno e caneta na mão, o papel, porque a gente vai ter um exercício prático aqui na aula para que você realmente descubra o que que te move. O que que te motiva a sair da cama? O que que te motiva a sair de casa? O que que te brilha o olho? É algo muito pessoal, tem que ser profundo isso.
Olha aqui a Cristina Gomes. Ainda tem menos de 2 meses que parei, mas logo, logo quero voltar, porque estou procrastinando e não quero isso não. Exatamente, porque se você demorar muito tempo, a sua força vai minando essa vontade de recomeçar. Aí você começa a acreditar, Cristina, que não tem mais jeito, que não tem esperança, que agora é só isso mesmo, que é só doença. Aí você entra naquele ciclo da reclamação. E o que que é reclamação? É você reclamar, é você pedir de novo. Então, quanto mais você reclama, mais você pede o mesmo daquilo que você está falando, entendeu? O tanto que esse ciclo é adoecedor, então você está mandando mensagem o tempo todo para o seu cérebro que não está feliz, que não está bem, que está adoecido. Então, tudo aquilo que a gente reclama muito é a mesma coisa que você estivesse pedindo aquilo que acontecesse na sua vida. Fez sentido isso para vocês? Se fez sentido, anota isso. Reclamação é você clamar 2 vezes. Sim, sim, muito bem, Saul. Exatamente isso. Então, aqui a gente vai se vigiar muito desde agora, desde o início. Ó, Rizomar de Natal, já estou com tempo, não gostaria de me aposentar, porém estou totalmente desmotivada em continuar. Sou servidora pública da saúde. Minha colega, eu também sou da saúde, Rizomar. Pois então, você precisa estar preparada para você tomar essa decisão, para você não entrar nesse ciclo de adoecimento, tá? Também não adianta você permanecer no local se você não está feliz. Por que que falta objetivo fora? Por que precisa tanto do planejamento e do propósito de vida? Porque como é que você vai tomar uma decisão segura se você não sabe o que vem depois? Aí você permanece com medo de ir, é como se fosse um túnel escuro, né? Você fica com receio de ir porque você não sabe como vai ser. Aí fica segurando no trabalho, só que você também não está feliz no trabalho. Então, o que que acontece? Muitos colegas servidores públicos chegam na compulsória, 75 anos, e não tomam essa decisão. Então, isso exige autoconhecimento, propósito de vida, planejamento, para você ter segurança de tomar uma decisão com respaldo. E falar assim, não, agora eu estou preparado, agora eu vou sair porque eu sei exatamente como que eu vou controlar, como que eu vou fazer a gestão da minha vida. Sim, aqui a Cristina, tem algum teste que a gente pode fazer para descobrir o propósito? Tem, ou tem um exercício que eu vou fazer hoje com vocês, e a gente tem também alguns testes que a gente pode fazer sim, tá? Hoje eu vou fazer um exercício com vocês aqui que ele começa a trazer clareza sobre isso, tá? Então eu vou pedir que vocês sejam bem verdadeiras, bem autênticas com vocês, para poder responder daqui a pouco, eu vou passar o exercício, tá certo? Aí tem outros que pensam assim: eu só vou curtir minha família. Ah, vou curtir minha família, meus netos, meus filhos, meu companheiro, minha companheira. E aí a pessoa se aposenta com essa expectativa de que vai ter mais tempo de qualidade com a família, porque passou a vida toda fora de casa. E a realidade, quando a pessoa entra para o interior da casa, é bem diferente. Porque olha só, tá a esposa e tá o marido. Os 2 estão trabalhando fora, né? Aí a esposa aposenta. Ela, normalmente o ambiente familiar, o ambiente da casa, ele é um território feminino por natureza social. Então, ela que comanda, ela que vigia o que tem, o que não tem, o que vai ser feito de alimentação, ela que comanda que normalmente aquele ambiente. Aí o homem, ele foi educado para quê? Para trabalhar fora de casa, para ser o provedor. Apesar que hoje as mulheres são provedoras, né? Igual, igual. Mas a educação ainda é assim, do homem ser educado socialmente para ir para fora, para trazer para prover, para ser o provedor. E a mulher, ela trabalha fora também, mas ela faz a gestão do ambiente doméstico. Beleza, os 2 se aposentam, tá? Às vezes o primeiro um, depois o outro, beleza. A mulher, qual que é a tendência dela? É se voltar para esse cuidado doméstico. No começo, ela pode até achar prazeroso, bacana e tal, mas com a rotina, isso pode se tornar algo desgastante, cansativo, e ela pode começar a perder essa motivação e esse brilho. E aí tem um detalhe, tá? Mas ela se ocupa ali com afazeres de casa, dos filhos e dos netos, e o marido aposenta. Foi educado desde criança para ir trabalhar. Aí ele aposenta dentro de casa junto com a mulher. Se ele vai ajudá-la em algum afazer de casa, ele está invadindo um território que era só dela. Ela vai ficar incomodada e ela pode começar a ter conflito com esse companheiro. Então, o ideal deles era ter união, não era? Mas a realidade é que começam atritos, porque se o homem, ele tenta ajudar, ele está tentando invadir um território que era somente feminino.
E a mulher começa a se irritar com isso, porque era só ela que decidia, só ela que comandava, e agora ele vem querer dar pitaco aqui. Então ela vai começar a ficar irritada com aquilo. Se o homem não ajuda em nada em casa, o que que acontece com a mulher? Vai se irritar também, que fala assim: "Poxa vida, eu estou sobrecarregada aqui, você não vê que eu cuido disso, faço aquilo e você nada". Mesmo que tenha um funcionário em casa, mesmo que tenha, então o que que acontece? Acaba que os 2 estavam acostumados fora de casa. Então quando eles vêm para dentro de casa, depois de muitos anos de vida fora trabalhando, o que está acontecendo com os casais? Eles perdem a conexão emocional. Eles viveram para o trabalho, viveram para os filhos, para a rotina dos os assuntos era a rotina dos filhos, e agora esse casal tem que se reconhecer de novo. Saber do que um gosta, do que mudou o gosto, porque a gente muda com o tempo. Aí nessa hora que fala assim: "Uai, você não era assim?". Ah, aí os defeitos e os atritos começam a se tornar muito evidentes. E o que tem acontecido? Muitos casamentos se acabam. Nunca foi tão alto o índice de divórcio, chamado até é chamado um fenômeno agora, divórcio grisalho. Começou na Europa, atingiu os Estados Unidos e o Brasil está no mesmo caminho, porque aumentou demais, mais que dobrou a quantidade de divórcios nos últimos anos. E a causa principal, uma das causas principais, a aposentadoria. Você entende como que a aposentadoria não é só previdência, não é só dinheiro? Envolve a sua vida. Você consegue entender isso? Inclusive o seu casamento, a relação com seus filhos, a sua vida financeira, a sua vida social. A aposentadoria, ela mexe com todos os pilares da sua vida, todos. E a gente subestima, sabe por quê? Porque a gente não foi preparado para esse momento. A gente é preparado para quê? Para estudar, ter uma carreira, passar num concurso, formar uma família e aposentar. Ninguém fala o que vem depois da aposentadoria. E o que que vem depois? Você aposenta um professor, aposenta em média com 50 anos de idade. A expectativa de vida nossa está aumentando, nós estamos perto aqui de 80 anos, ou seja, nós não planejamos 30 anos, ou seja, um terço da nossa vida. Vocês acham que isso é pouco tempo, gente? Um terço da sua vida deixar ao acaso? Deixar sem planejamento, sem atitudes concretas, para você construir o melhor tempo da sua vida, sendo que você já fez aquilo que era obrigatório para você, o seu papel social, de criar família, estudar, passar num concurso e se aposentar, que é um direito adquirido seu. E aí, agora o que falta? Replanejar a rota do que vem depois, porque você não foi, nós não somos ensinados a planejar a nossa vida na maturidade. E aí a gente tem um preconceito muito grande. Ah, aposentadoria é coisa de velho. E a gente tem um preconceito muito grande de querer envelhecer. A gente não quer envelhecer. Então eu evito de pensar na velhice, eu evito de pensar na aposentadoria, eu fico relutando muitas vezes. Tem muito esse perfil de servidor, que fica relutando para não se aposentar, porque se ele aposentar na cabeça dele, ele estaria assinando um atestado de inutilidade social. É como se ele não fosse mais servir para nada. É como se ele entregasse com o crachá dele, é como se ele entregasse quem ele é, a identidade dele. Então a gente foca muito em ter uma profissão, ter uma casa, ter uma família. E quem somos? O que eu sou? Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou cristã. A gente acaba esquecendo muito da nossa essência. Quando você vai se apresentar, fala a verdade. Como é que você se apresenta? Vocês prestaram atenção como é que eu me apresentei aqui no começo da aula? Eu sou Cristina Prestes, servidora pública, assistente social. Eu deixei para falar depois que eu era mãe, que eu era casada, eu deixei para falar depois. Porque a nossa profissão, o nosso emprego, ele está intimamente relacionado com a nossa identidade. E é por isso que para algumas pessoas é tão difícil separar você daquele emprego, daquele trabalho que você tem. Mas agora é a fase da gente redirecionar isso. Meu microfone desativou aqui, está que ficou muito tempo sem áudio para vocês. Enquanto isso, eu vou olhar aqui os comentários de vocês. Tá ok? O microfone já me deram a informação que tá ok de novo. Aqui, estou mudando completamente
a minha vida. Espero que a lua de mel deste novo ciclo dure 25 anos. Estou torcendo por isso, viu? Ah, nem isso, ser inútil. Olha só, ter que equilibrar a vida profissional com a pessoal. Aí, ela me avisou que estava sem volume, que o som tinha sumido, mas voltou. Ficou 10 segundos. Então, acredito que vocês não tenham perdido muita coisa aqui, tá? Então, o que que acontece? O servidor nós aprendemos, então, a trabalhar, a construir família, a ter uma carreira, e a nossa identidade fica muito atrelada ao que a gente faz, ao que a gente tem. Então, a gente agora vai ter que voltar o nosso olhar para quem a gente é. O que que você realmente gosta, né? Porque aí sim a gente vai conseguir, então, já vou dando aqui uma antecipação, descobrir o propósito, está envolvido nisso, tá? Deixa eu só concluir, isso é só a revisão, gente, da aula 1. Então, eu estou falando por alto, tá? O que nós vimos na aula 1. Se você não assistiu, você vai ter a obrigação de voltar lá para entender mais. Aí a pessoa, passamos então pelo primeiro desafio. Vou me aposentar e só quero descansar, e descansar cansa. O segundo, não quero mais saber de rotina. A gente necessita de uma rotina para ter uma vida produtiva. Ah, vou curtir minha família, só curtir meus netos, meu marido, meu companheiro, minha companheira. O que que acontece? A realidade, o que que tem acontecido? Aumentou muito, mais que dobrou a quantidade de divórcios na maturidade e uma das causas principais é a aposentadoria, tá? E nós temos um outro agravante aqui, a solidão real e a solidão simbólica. O que que é uma solidão real? É aquelas pessoas que optaram em não ter filhos, né, que hoje não têm um companheiro ou uma companheira e estão com uma solidão real. E a solidão, ela é comprovada cientificamente que ela adoece e ela pode inclusive matar. E quando eu falo adoece, é com doenças cardiovasculares, é com depressão, é com ansiedade, é com diabetes. Isso é comprovado cientificamente, viu? A solidão, ela mata. E tem aquelas pessoas que elas não estão aparentemente sozinhas. Elas têm uma família, elas têm um companheiro, possuem filhos, mas ela tem uma solidão simbólica. O que que é uma solidão simbólica? É aquela que você não consegue partilhar com as pessoas que estão próximas das suas dores, dos seus medos, das suas vitórias, dos seus planos. Aí você pensa mil e uma coisa e você não tem com quem partilhar aquilo que você sente, o que você pensa. Isso é uma solidão simbólica e ela também adoece. E aí, nesse momento da aposentadoria, nós temos algumas outras questões. Vamos falar de ninho vazio, saída dos filhos de casa. Nós vamos falar aqui também de vícios e compulsões que nós vimos na primeira aula, pornografia, né, a questão de jogos eletrônicos, a questão de compulsão alimentar e compulsão por compras. Todo excesso é proveniente de uma falta. Se eu compro demais, é porque eu quero preencher um vazio que está demais. Então, pela compra, eu quero suprir aquela emoção, me acalentar de alguma forma. Mas logo em seguida vem a cobrança, vem a punição e vem as consequências disso. Mesma coisa, outros vícios que têm destruído famílias. Então, a expectativa da pessoa de curtir a família acaba indo ladeira abaixo, porque acaba tendo um contexto ali que a pessoa não se dá conta, ela não tinha se preparado para lidar com aquilo e lutar pela família dela e ponderar. E aí, né? Eu vou entrar nessa estatística de um divórcio ou tem saída? Ou tem como eu tentar mudar? Toda mudança a gente começa pela gente, não é pelo outro. A tendência da gente é querer que o outro mude, né? Toda mudança parte de nós mesmas. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Outro ponto que as pessoas, penúltimo ponto que as pessoas relatam muito. Ah, eu quero me aposentar e quero viver viajando. Vou curtir a vida, vai ser só coisa boa. E aí a realidade de muitos, não ter dinheiro suficiente nem para as coisas básicas. Não se planejou financeiramente para esse momento da vida. Custo com plano de saúde aumenta, despesas com medicamentos, doença de familiares, e aí pode surgir uma frustração por não conseguir manter o padrão de vida que ele tinha antes da aposentadoria, porque já é comprovado que você tem uma redução ali de cerca de 30% dos rendimentos. E pode ser até maior se a pessoa exerce algum cargo de chefia, algum cargo comissionado. Então, precisa realmente de uma preparação, um planejamento, até você sentir essa segurança, falar, então, agora eu consigo adaptar meu estilo de vida
para aquilo, para eu conseguir me realizar, fazer coisas que eu gosto dentro do orçamento que eu tenho. Isso tudo é impossível? Não é. Tudo isso aqui é possível que eu estou falando para vocês. Tudo é possível. Eu estou falando assim, a expectativa, a realidade, que é muito oposto da expectativa, mas eu quero dizer que tudo isso aqui tem jeito e que a pessoa pode tomar medidas para não passar por essas questões aqui. Me contem no grupo se tem alguém passando alguma questão dessa. Não precisa nem explicar qual é só fala se tá fazendo sentido para vocês, tá? Para vocês também não se exporem demais. Outra coisa, a pessoa talvez diga assim: "Ah, Cris, mas eu tinha um salário muito bom, me aposentei na época da integralidade, estava nossa, meu salário realmente é muito bom, fim de carreira, né, quem é concursado público, né, concurso público, pode ter um salário muito bom. Então eu estou seguro, tá tudo resolvido, eu posso me aposentar, eu já me aposentei, mas a minha vida financeira está ótima, graças a Deus por isso". Mas quantas pessoas você conhece que têm tudo financeiramente que ela gostaria de ter e estão infelizes e que sentem um vazio, como se fosse um oco por dentro, sem propósito de vida, sem bem-estar, sem alegria, sem boas amizades, sem bons relacionamentos? Quantas pessoas você conhece assim? Hoje o Brasil ele é campeão em uso de remédio para ansiedade, campeão mundial. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade adoecida e a gente negligencia muito isso. E a falta de propósito adoece as pessoas. Então, por isso que quando eu falo para vocês que eu acredito muito no que eu ensino, é porque eu já vivenciei isso na pele e contei isso na primeira aula. Então, eu falo que eu ressurgi, por isso que eu falo que eu me desaposentei da vida. Então, prova disso eu estar aqui falando para vocês. Então, é possível a gente mudar, desde que a gente esteja disposto a fazer uma transformação por dentro primeiro, para depois acontecer as coisas externamente. Então, dinheiro é importante? É, concordo plenamente. Por isso que a gente fala muito de planejamento financeiro. Só que o vazio, a falta de propósito e bem-estar, junto com a solidão, não escolhem classe social. Você pode estar na classe A, na classe B, não a depressão, a ansiedade, vazio, falta de propósito, não escolhe quem é mais rico, quem é mais pobre. Ela comete a todos, ainda mais nos tempos que a gente vive aí do pós-Covid. E aí, você pode estar pensando assim: "Mas será, né, que é possível? Será que essa mulher que está falando tudo isso aqui tem sentido?". Eu vou trazer aqui para vocês alguns depoimentos, vou interromper aqui a minha, compartilhamento da tela, para olhar bem para vocês. Eu vou trazer aqui alguns vídeos para vocês de pessoas que passaram por oficinas presenciais comigo. Colegas de trabalho, pessoa responsável pelo órgão da previdência aqui do estado, colegas, servidores públicos que eu tive o prazer de conhecer durante esses encontros, e eles vão falar um pouco sobre como foi a experiência deles nesses treinamentos. É breve, é questão de 3 minutos. Vou mostrar aqui para vocês. Olá, hoje foi um dia muito importante. Tive o prazer de participar da palestra com a Cristina Prestes, falando sobre a preparação para a aposentadoria. E foi muito importante. As palavras que ela utilizou nos mostrou o que é que devemos fazer para não cair no adoecimento no pós-aposentadoria, como nos prepararmos para a aposentadoria e como vivermos bem esse momento tão esperado e tão sonhado. E não nos tornarmos apenas mais uma pessoa que ficará em casa se entregando ao esquecimento. Temos que agir. A aposentadoria é para agir e não para cair no esquecimento. Olá, eu sou Irailde, estou encerrando agora mesmo o curso, a oficina preparatória para a aposentadoria com a Cristina Prestes. Gente, eu só tenho que agradecer primeiro a Deus, a Cristina, por um projeto lindo desse que ela está desenvolvendo. Durante o curso foram 2 dias maravilhosos, muitos gatilhos que a gente vai tendo e lembranças também de pessoas que a gente gostaria muito que estivesse aqui. Quantas pessoas chegam a esse momento tão bonito da vida, que é trabalhar a vida inteira e chegar ao momento da aposentadoria e de repente não se preparou para isso. Conheço várias pessoas que se aposentaram e acharam que a vida tinha chegado no fim, que nós precisamos nos preparar, porque esse é um momento bonito da nossa vida e é um momento que merece ser vivido com muita qualidade de vida,
vida, muita alegria, porque faz parte do nosso viver. E eu recomendo o curso da Cristina Prestes, porque realmente é um projeto maravilhoso, que esse curso dela possa chegar a alcançar muitas pessoas. Um abraço. Não vai ser quando eu faltar um ano para aposentar que eu vou começar a me preparar. Eu vi que eu tenho que começar a me preparar agora. Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Francisco, sou contador aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. A Cristina Prestes, a gente já se conhece há bastante tempo aqui no trabalho, está sempre ajudando as pessoas, e mais a fundo a gente veio se conhecer quando ela veio prestar um serviço, fazendo uma palestra aqui para os colegas de trabalho aqui no órgão. E o interessante é que eu ainda estou ali faltando uns 13 anos para aposentar e vim para a palestra delas apenas como curioso. Durante o curso eu pude ver o grande conhecimento que ela tem sobre a área. Porque a gente pensa que preparar para a aposentadoria é apenas parte financeira, mas não é só isso. Ela demonstrou para a gente que você precisa preparar o seu físico, precisa preparar o seu emocional e tantas outras áreas da vida como um todo. E ela consegue com maestria conduzir os ouvintes para que eles parem e repensem a vida e façam de fato um direcionamento para chegar nessa fase da vida preparados. Então, se você ainda não conhece o curso de preparação para a aposentadoria, eu recomendo, super recomendo. Vai ser um investimento que você não vai se arrepender. Mas aqui eu não estou vendendo o curso hoje, viu? Eu estou só mostrando para vocês exemplos de pessoas, colegas que já passaram por esses cursos, por esses treinamentos. Aqui eu dei aula segunda-feira, estou dando essa aula hoje, porque isso aqui pode mudar a sua vida. Então, aproveite essa ferramenta, tenha paciência, porque vem muito conteúdo bacana aqui. Muito mesmo. Vou compartilhar de novo a minha tela aqui com vocês. Na aula passada, nós fizemos assim. A gente vai ter alguma surpresa para vocês aqui na sexta-feira. E a gente fez um combinado de vocês anotarem. Quem estava na aula de segunda, a gente colocou uma palavra-chave para você anotar, tá certo? Então, quem estava na segunda pegou a palavra-chave. Quem está hoje, a palavra-chave é propósito. Tá? Então, anota essa palavra, porque na sexta-feira a gente vai dar um presente para quem tiver as 3 palavras. Então, se você não assistiu a aula 1, você assiste, anota a palavra, porque na sexta-feira a gente vai ter o presente para quem tiver as 3 palavras. Vai ser um presente muito bacana. Então, palavra-chave de hoje, propósito. Combinado? Anotou aí? Beleza. Agora, então, enfim, chegamos no conteúdo da aula de hoje. Gente, eu falo muito, mas eu acho que é um assunto tão importante que eu não poderia passar assim correndo. Para quem estava na primeira aula, foi importante essa revisão? Foi ou não foi? Comenta aí comigo. Olha aqui, vou comentar aqui. Tem uma cunhada que tem acima de 45 anos, é solteira e bem-sucedida financeiramente. Muita compra compulsiva deve ser para suprir o vazio que você falou. A outra não precisa nem comprar roupa, porque ela ganha caixas de presente dela. Pode mandar para a gente também, viu, Saul? Sou aposentada de um padrão, mas agora tenho que me aposentar de outro, e o medo é grande. Certo, Lenira. Então, porque você ainda não está com a segurança. O Rosário disse que não achou interessante revisar, mas como teve gente que não estava na primeira aula, Rosário, eu achei importante revisar, até para poder fixar. E sempre que a gente revisa, novas informações vêm, novas fichas caem, tá? Então, por isso que eu achei importante. E aqui o Saul falou que até vai convidá-la para participar do curso. Ótimo. Vocês serão multiplicadores desses conhecimentos, tenho certeza disso. Agora vamos, então, ao propósito de vida. O que é o tal do propósito? Gente, eu confesso para vocês que eu fiquei me questionando muito tempo. Que raio de propósito é esse que todo mundo falava? E aí, eu comecei a estudar, buscar o que é, então, propósito de vida. E eu descobri que propósitos remete a um termo que vem do Japão, que chama Ikigai. O que é o Ikigai? É um termo japonês que se refere a um conceito relacionado ao propósito de vida, ou seja, o motivo pelo qual uma pessoa se levanta todos os dias pela manhã. Sabe a motivação que eu te falei de se arrumar, de sair, de produzir, de fazer algo que te traz alegria, de você saber que você está numa rotina positiva? Olha a importância dos ganchos agora que eu vou fazendo com vocês. Então, esse termo japonês se refere a isso. Onde que surgiu esse termo? Olha só. Numa região, uma pequena ilha no sul do Japão, um local chamado Okinawa. E o que acontece com essas pessoas dessa região do Japão? É o local onde tem o maior número de centenários. Então, não é que o Japão todo tem muito centenário, é essa região específica, essa ilha,
específica que cada 100 habitantes, 68 são centenários. Olha só, 68% da população tem mais de 100 anos. Então, lá, 40% de chance de viver mais que qualquer outro japonês, em qualquer outra região do Japão. E aí, pesquisadores começaram a questionar, mas o que que tem esse pedacinho aqui, essa ilha do Japão, diferente dos outros locais? E eles começaram a fazer estudos, e eles descobriram um estilo de vida saudável, alimentação equilibrada, exercício físico, meditação. Eles perceberam que eram pessoas alinhadas com os princípios do Ikigai. O que que significa isso? O tal propósito. Então, sempre que você ouvir Ikigai, é a mesma coisa que propósito. Então, como descobrir o seu Ikigai? É o seu propósito de vida. Então, lá, eles têm uma vida alinhada com o que eles acreditam. Eles estão motivados a fazer aquilo que faz bem. A sua filosofia de vida está centrada no propósito. Olha só, até em negrito isso aqui, na conexão com a natureza, na importância das relações sociais. Lembra que eu falei da depressão, da solidão real e simbólica que mata? Lá eles têm o oposto disso. Relações sociais, conexão, relação de qualidade. E agora com a internet, a gente acha que está conectado, é você estar no celular com 1000 amigos, né? E, na verdade, às vezes não tem um amigo de verdade. Então, aqui a gente está falando de conexão real, de relações, de diálogo, de companheirismo, de apoio mútuo, de diálogo, de parceria de vida. Então, eles aqui são referência, porque, além de ter, dar importância às relações sociais, eles também trabalham para a comunidade, ajudar outras pessoas. Olha só, qual a ficha que cai aí para você? Que propósito de vida tem que incluir isso aqui? Conexão com aquilo que você ama fazer, ter um estilo de vida de qualidade, equilibrado, nada de excesso, lembra que o excesso esconde uma falta, ter contato com a natureza, até eu uso um termo agora chamado aterramento, que é você colocar o pé no chão, é você andar na terra, é necessário para você descarregar as energias, é necessário para você revitalizar. Então, o banho de mar, por que que é tão revigorante? É porque lá você anda descalço, você pega água salgada, é importante você estar em contato com a natureza, a respiração, né, no meio mais puro. E a importância da gente ter boas e verdadeiras amizades e a gente também ser útil para o próximo. Com a questão do capitalismo, a gente preocupa muito só com a gente. A gente quer estar bem, a gente quer que os outros convidem a gente para as coisas, a gente quer que o outro cuide da gente, mas eu cuido do outro? Eu convido os outros para alguma coisa? O que que eu faço de bem para o outro? Né? Então, é uma mudança completa do ponto de vista, é você olhar para o outro. O que que você pode ajudar alguém? Então, viver de acordo com seus princípios, seus valores pessoais, pode levar a uma vida longa, saudável e significativa. Então, esses aqui são os princípios para você descobrir o seu propósito, o seu Ikigai. Beleza? Tá claro aqui? Então, o que faz esses japoneses viverem mais de 100 anos? É uma combinação de 4 elementos. E eu vou trazer os 4 aqui agora para você. O que você ama fazer? Não importa se é hobby, se é leitura, se é cuidar de planta, se é cozinhar, se é pescar, se é estar com amigos, jogar cartas, viajar, gosta de... Esses dias eu achei super interessante uma pessoa que falou que gostava de estudar sobre gastronomia. Falei, como assim? Ela falou assim, eu gosto de saber a química dos alimentos. O que que um misturado com o outro, qual o impacto disso no organismo da gente? Falei, nossa, que diferente. Você percebe que a pessoa que lê sobre isso, ela consegue descobrir ali um propósito de vida? Se ela descobrir uma forma de ajudar alguém com esse conhecimento, ajudar uma comunidade, ela vai ter propósito, ela vai ter prazer para ela de estudar aquilo, de executar algo que vai ajudar alguém com aquilo que ela acredita. Então, propósito só é propósito se pode fazer bem para alguém, para o meu ecossistema, para as pessoas que estão à minha volta. Mas vamos voltar aqui. Anota essas perguntas agora, esses 4 elementos. O que que você ama fazer com paixão? Aquilo que você começa a fazer e você não percebe o tempo passar, sabe? Ah, eu gosto de aprender música, eu gosto de decorar letras de música. Sabe aquela coisa, para você descobrir o seu propósito, você tem que começar com coisas simples que você gosta. E você vai começar a listar tudo que
você lembrar que você gosta, que te faz bem, você vai escrever. No que você é bom? Como é que você vai saber se você é bom em algo? Talvez você fique em dúvida, mas será? Eu sou bom em quê? Pergunta para as pessoas próximas de você. Um dia eu fiz essa pergunta, porque eu falei assim: "E aí, no que eu sou boa?", né, "Sou boa em quê?". Perguntei para uma pessoa bem próxima de mim, da minha confiança, e ela falou assim: "Ah, Cris, você é uma excelente mãe. Eu admiro muito a forma como você educa seus filhos". E eu, assim, na minha cabeça, eu era uma mãe que deixava muito a desejar, que eu, não era aquilo que eu queria, que eu só olhava para minhas faltas, para as minhas falhas, eu não conseguia perceber que eu poderia ser uma referência de boa mãe para o outro que estava próximo de mim. Então pergunte para alguém que está perto de você, porque talvez você se surpreenda com as respostas das pessoas, e você anota, porque isso vai trazer clareza. No que você é bom? Né, o que você faz que as pessoas reconhecem, falam: "Nossa, ele é bom em fazer tal coisa, ele é bom nisso, ele é bom em dar apoio para alguém, ele é bom em escutar, ele é bom para falar em público, ele é bom para cozinhar, ela é boa para palestras". Procure algo que você é bom. Eu sou bom para ensinar matemática, não, eu sou bom para descubra, você que tem que escrever aqui, em que você é bom. Teve dúvida? Mesmo que você preencha alguns pontos, pergunte para quem está próximo de você, tá? Eu já vou passar o exercício que é fundamentado nisso aqui e vocês vão preencher uma tabela, tá? Com essas informações, já chego na tabela. Aí você pensa o seguinte, tá, você vai escrever algo que você ama fazer, que você faz bem feito e o mundo precisa. Opa, aí eu começo a descobrir o meu propósito. Aí eu começo, porque aí eu posso transformar isso numa nova profissão, num hobby lucrativo, né? Eu posso, em cima disso, me desenvolver e fazer algo que o mundo precisa. Por exemplo, pegando o meu exemplo dos filhos. Então, se alguém disse para mim que eu sou uma boa mãe, vou anotar ali, né? Boa na educação dos filhos. O que o mundo precisa? O filho não precisa de filhos mais bem educados? Precisamos de filhos, mas então eu posso colocar aqui. O mundo precisa de filhos mais bem educados, de jovens mais bem educados. Isso é uma necessidade do mundo. Opa, eu já comecei a pensar, opa, dá para trabalhar então com jovens? Já coloco ali uma possibilidade. Pelo que as pessoas podem me pagar? Quando eu junto isso, aquilo que eu amo fazer, aquilo que já me falaram que eu sou boa, ou que eu sou bom, com aquilo que o mundo precisa, tem uma demanda na sociedade por aquilo que eu amo fazer e que eu faço bem, e ainda podem me pagar por aquilo que eu estou fazendo. Opa! Se eu consigo casar essas 4 coisas aqui, você trabalha com prazer, com alegria, com motivação, você trabalha por hobby, e o dinheiro que entrar é bem-vindo. Não, você não está fazendo somente pelo resultado, você está fazendo porque é algo que te alimenta, que te faz bem. Fez sentido para vocês? Tá aqui a figura do Ikigai, que é o propósito. Agora me responde no chat. Fez sentido? Aqui, ó, o Saul. E quando você ajuda o outro a encontrar a felicidade, você acaba encontrando a sua própria. Com certeza. Fez sentido? Sim, sim, beleza. Essa imagem aqui está disponível na internet, chama, se você colocar Ikigai lá, já vai aparecer ela. Então, aqui ó, em rosa tá o que você ama fazer, aqui vai ser o que o mundo precisa, do que você é bom do outro lado em verde, e embaixo aqui em azul, o que você pode ser pago por isso. A interconexão desses pontos é o seu propósito, tá? Agora vamos fazer um exercício prático aqui com vocês, que é com base no que a gente conversou, tá? Já vamos chegar no exercício prático. Então, o que é propósito? Aquilo que te faz mover, que faz você se sentir vivo, que você se alimenta com aquilo, que te traz amor, te traz sentimento de pertencimento, de gratidão. É um estilo de vida saudável e equilibrado. E principalmente, gente, é algo mutável. Ele muda, propósito não é eterno. Talvez você teve um propósito de vida até você se aposentar. Agora você tem que redescobrir ele. Por isso que dá esse sentimento de que você está perdido ou perdida. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora é a hora de você dar um novo significado. Opa, até aqui o meu propósito era criar minha família. Agora
eu vou olhar para outras áreas. Agora eu quero ver o que que eu vou fazer. É um momento de redescoberta, de você, sabe, pegar aqueles sonhos guardados lá na gaveta há muitos anos e você fala: "Opa, agora eu vou realizar", porque aquela época eu não tive condições de fazer, agora eu posso, agora eu quero, agora é a minha vez. Então é esse momento. Então o propósito, ele é algo mutável. Então por isso que dá esse sentimento de que você está meio perdido agora, porque está na hora de você olhar para dentro e desengavetar os sonhos e redirecionar o seu olhar para o que que você quer fazer daqui para frente. Então você pode descobrir novos interesses, novas habilidades, novas paixões, quando você se abre para isso. Agora, se você ficar naquele ciclo de reclamação, que a gente vai ver na próxima aula, né? A mentalidade travada, que você não quer crescer, não quer desenvolver, aí você não consegue achar seu propósito. Aí, infelizmente, o adoecimento, ele é físico, emocional e mental. Então, quando eu falo que o propósito é mutável, então você pode ir se adaptando ao seu novo propósito de vida conforme as fases que você vive. Então, quando eu falo em propósito, você tem planos de vida para você e para as pessoas que estão à sua volta. Você não pensa só em você, você pensa também no outro. O que que você pode contribuir com o outro? Propósito só é propósito, anota essa frase. Propósito só é propósito quando você faz algo gratificante para alguém. Quando o foco é o outro e não é somente você mesmo. Precisa ser bom, precisa ser positivo, tanto para você como para o seu ecossistema. O que que é ecossistema? Pessoas que estão à sua volta, família e outras pessoas que estão à sua volta. Anotou essa frase? Propósito só é propósito. Isso aqui para mim, quando eu caiu essa ficha para mim, aí, nossa, fez sentido. Falei, não, aí sim. Aí eu pego a minha habilidade, aquilo que eu faço bem, aquilo que pode ser bom para alguém, em que eu posso ajudar alguém? Aí vem o propósito. Por isso que eu falo para vocês que estar aqui hoje falando com vocês, eu enfrentei meus medos, as minhas inseguranças, para poder o quê? É propósito. Né? Então, é propósito trazer esse tipo de conhecimento de qualidade para outras pessoas hoje. Então, na aula passada, eu saí da aula energizada. Eu fiz com tanta alegria, com tanta entrega, tanta satisfação, que para mim é uma recompensa impagável. Né? Então, porque eu faço com amor, com paixão. Então, olha só, isso dá o sentimento de você ser útil para alguém, para alguma causa, para alguma coisa, e você ser reconhecido por isso. Então, quando vem o reconhecimento por uma coisa que você sabe que faz bem, que o outro já elogiou, que você está ajudando alguém, que alguém te elogia, você sente o quê? Gratidão. Você sente o quê? Realização. E aí o seu olho brilha. Por isso que eu falo que propósito, ele tem muito a ver com brilho nos olhos. A pessoa, quando tem propósito, ela brilha, a luz dela brilha, porque aonde ela vai estar exercendo aquilo que ela acredita, que está alinhado com quem ela é. Tem um texto da Bíblia, gente, que em Atos 20:35, que fala o seguinte: em tudo que eu lhes mostrei, que trabalhando arduamente assim, vocês devem ajudar os fracos e ter em mente as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Então, para você ver que a Bíblia é um livro absoluto, né, que não mente. Então, eu, como cristã, assim, defendo absurdamente. E olha só, o ensinamento que está aqui. Em vários outros trechos já falava isso, porque há mais felicidade em dar do que em receber. Então, quando eu pego o propósito e eu sei que eu tenho que fazer bem para alguém, ele coaduna com esse versículo. Porque aí você vai ter realização. Porque se você tem uma boa condição financeira e você não quer ganhar, fazer mais dinheiro na sua aposentadoria, mas você pode ter um propósito de ajudar outras pessoas, mobilizar uma comunidade, fazer vários trabalhos, voluntariado de ajuda, porque você vai fazer o bem para alguém. Então você vai ter motivação, você vai voltar a ter brilho nos olhos. Você vai ter um porquê levantar todo dia. Entende da importância disso? Fique atento então. Estudos científicos demonstram que adultos e idosos com altos níveis de propósito de vida e metas bem definidas enfrentam melhor o envelhecimento. Quem quer envelhecer bem precisa ter altos níveis de propósito de vida e metas bem definidas. Eles investem mais em autocuidado, desenvolvem suas competências, se engajam em causas sociais com mais frequência e tendem a se envolver em atividades variadas e gratificantes, coisas que te façam bem. O resultado disso, vivem mais, com mais qualidade, com mais bem-estar e mais realização. São motivos suficientes para você definir o seu propósito de vida ou não? Me responde aí. É motivo suficiente para você fazer o exercício agora? Eu vou pular esse aqui.
tá? Porque a gente vai trabalhar mais na próxima aula. Vou pular esse aqui também, porque eu quero que vocês vão agora para o exercício, tá? Vocês vão colocar desse jeito aí, no caderno ou numa folha de papel. Me ajudem aí. Estão vendo o exercício? Me falem no chat. Aqui, precisa ter coragem para arriscar, com certeza. Aí você vai me obrigar, Saul, a voltar um slide, viu? Para mostrar a frase aqui. Olha só a frase que eu trouxe. Ah, olha só. Aqui, ó. Quando você tem clareza de quem você é em essência, e fala isso com convicção, com coragem, as pessoas respeitam você e as suas decisões, por menos convencionais que sejam, tá? O nome desse livro que eu tirei a citação, qual que é? Livro Mapa da Coragem. Exatamente isso, tem que ter coragem. Então, se a gente se acovardar, se a gente não tiver iniciativa, se a gente não tiver vontade de mudar, a gente se entrega ao comodismo. É aquilo que eu falei da poltrona que te prende e te impede de ousar e ter uma vida com significado. Então, esse livro é fantástico, amei esse livro, e ele é justamente isso, mudar exige coragem. Mas como aqui, eu sei que vocês estão aqui, vocês são pessoas corajosas, senão vocês não estariam aqui, numa quarta-feira à noite, me ouvindo aqui esse tempo todo, 50 pessoas aqui ao vivo comigo, e depois essa aula vai estar disponível para que mais pessoas, inclusive vocês podem compartilhar, gente, com outras pessoas, para assistirem essas aulas. Por favor, façam isso. Vocês estarão fazendo bem para alguém. Já começa por aí. Agora vai lá, faz o formulário, vamos fazer exercício agora. Não deixa de fazer comigo, tá? Aquelas perguntas que a gente fez. No primeiro quadrante aqui, o que que você vai fazer? Aquelas perguntas que nós falamos. O que você ama fazer? Qual é a sua paixão? O que você ama? O que que você gosta? O que que te faz bem? Aquela coisa que você está fazendo e você não vê o tempo passar? O que que você faria se você não precisasse ganhar dinheiro? Coisas que você faria somente por prazer. Anote. Pequenos prazeres que você tiver aqui logo abaixo desse primeiro quadrante, no item 1. Se você já escreveu ali enquanto eu estava falando, você vai transcrever para cá, tá? Um minutinho para vocês escreverem. E aí nós vamos ao segundo quadrante. Esse exercício aqui é o ponto alto da nossa aula. Faça ele, porque vai te trazer clareza do ponto de partida para a sua vida. Quem entrou agora na aula, nós estamos fazendo o exercício de como você descobriu o seu propósito, e você precisa depois assistir o anterior da aula, tá? Agora faça o exercício. Aqui eu estou explicando sobre como você descobriu o seu propósito. Então você vai escrever o que que você faz que você ama, que você não vê a hora passar. Pode ser coisas pequenas, corriqueiras, coisas que você gostava na juventude e deixou de fazer porque não teve mais tempo. Um instrumento que você quer tocar, que você gosta, mas você não sabe ainda. Cantar, viajar. Eu quero que você detalhe. Gosta de cozinhar ou não gosta? Coloca coisas que você gosta de pescar, gosto de mecânica, coloque coisas que você gosta detalhadamente aqui, nesses itens aqui que estão pontilhados. Olha só, gente, essa reflexão dessa pessoa que caiu aqui. Vou dar um print na sua pergunta, no seu comentário, viu? Para postar depois, porque isso aqui é fantástico. Agora vi que nunca tive propósito, sempre vivi o presente sem pensar no futuro. Ai, Jesus, ela mesma escreveu isso, Rizomar, sabe por quê? Porque a gente vive no piloto automático, na próxima aula eu vou falar sobre isso. A gente vive muito no piloto automático, atendendo demandas de emergência, e muitas vezes a gente não se questiona, a gente não para revisar a nossa rota de vida. Quantas aulas são na mentoria? Essa semana nós teremos 3 aulas, que foi a de segunda, a de quarta e a de sexta, tá? Eu não chamo de mentoria essas aulas. Foram aulas bônus gratuitamente para vocês, tá? Na sexta-feira eu vou falar mais sobre outras aulas que eu considero mentoria mesmo, tá? E eu explico direitinho para vocês, tá, Odila? Propósito tem tudo a ver com autoconhecimento, olhar para dentro de você e descobrir, com certeza. Aqui, ó. Acima de tudo, tem que ter atitude. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Eu falo isso, coloca o medo no bolso e vai. Aqui, ó, a Odila faz bolos, decorações de festa, maravilha. Olha, só isso faz a gente refletir. A Lenira falou. Difícil de escolher algo. Sabe por que que é difícil? Não aparece o seu nome que você colocou aqui, tá? Como usuário do Zoom. Sabe, usuário do Zoom. Sabe por que que é difícil escolher algo? Porque a gente muitas vezes não olha para a gente esquece do que a gente realmente gosta.
Você para de perguntar: "O que que você realmente gosta de comer?". Você acaba comendo o que tem. O que que você realmente gosta para sua vida? O que que te faz feliz? Por isso que é tão profundo isso aqui, gente. Anota tudo que vier. E se você tiver dificuldade de achar o que te faz feliz, aí é que você vai ficar com tarefa de casa durante a semana para você colocar. Toda hora que você lembrar de alguma coisa, você vai lá e anota aqui. Serve para todos, viu? Olha aqui, a Andréia falou assim, ó, sempre pensei no futuro, mas somente na questão financeira. Muitas pessoas, Andréia, principalmente pessoas da área de exatas, colocam esse pilar, né? E acaba que nós somos um sistema, né? Nós temos área social, familiar, amorosa, espiritual, financeira. Então, nós somos um todo. Então, a gente precisa pensar na vida da gente como esse todo. E a gente precisa rodar a nossa vida como se fosse uma roda, com equilíbrio. Terminaram, então, o primeiro ponto? Vamos ao segundo ponto, então, do seu propósito. O que você faz bem? No que você é bom? Quais são os seus pontos fortes? Seu ponto forte é conversar? É mais ouvir? Qual é o seu ponto forte? Você é mais analítico? Não, você é mais expansivo? Como que é? O que que você faz que o outro fala assim: "Nossa, fulano tem habilidade. Nossa, fulano faz uma planilha como ninguém". O outro talvez fale assim: "Nossa, fulano faz uma redação espetacular". Ou talvez: "Nossa, fulano fala muito bem em público. Nossa, Beltrano faz uma comida, toda vez eu peço para fazer, porque a comida dela é boa", ou dele, porque os homens hoje gostam muito de cozinhar também, né. Então eu queria que vocês pegassem, escrevessem aqui o que vem para vocês agora, mas vocês vão levar como tarefa de casa, e vocês vão sair perguntando para algumas pessoas, sem explicar muito. Fala: "Fulana, você é da minha confiança, eu queria que fosse muito sincera comigo. O que que você vê em mim que eu faço bem?". E aí você vai se surpreender com as respostas. Depois vocês compartilham comigo no Instagram, eu vou ficar muito feliz de ouvir, tá? Por favor, participem lá das minhas postagens, comentem, eu faço questão de ler todas as perguntas que vocês mandam. Só de você fazer mandar um coraçãozinho, um joinha, para mim o Instagram entende que o conteúdo é importante, vai compartilhar com mais pessoas. Compartilha quando você vê uma live que foi legal, que é interessante, compartilhe com outras pessoas, porque a gente vai estar ajudando vidas, transformando vidas. E isso aqui, gente, é impagável, tá? E pergunte então para as pessoas da sua confiança: "O que que eu faço que você acha bacana?". Pode ser mínimas coisas, tá? Propósito não precisa ser algo gigante, gente, pode ser algo simples. Só precisa fazer sentido para você. Porque felicidade é algo muito, pessoal, tá? Não tem receita de felicidade, depende do que te faz bem, né. Sucesso, o que que é sucesso para você? O que que é para um ribeirinho? Se eu perguntar lá para um senhorzinho que mora numa vila ribeirinha, o que que é sucesso para ele? Ele vai ter uma definição de sucesso. E para você, o que que é sucesso? O que que tem que acontecer para você se sentir realizado? "Nossa, foi legal, isso aqui para mim, eu tive sucesso nisso aqui". Então, felicidade, sucesso é algo muito relativo, depende do que você entende como bom, como significativo para você. Então, tarefa de casa, perguntar do que você é bom para as outras pessoas, porque a gente dificilmente sabe reconhecer no que a gente é bom. A gente precisa que o outro diga para a gente no que a gente é bom, tá? Pergunte, tarefa de casa, não se esqueça. Agora, você vai perguntar o seguinte, no terceiro quadrante aqui: o que que você pode fazer e ser pago por isso? Aí entra muito aquela questão: "Ah, eu preciso de uma complementação de renda para minha aposentadoria, eu vou aposentar, vai ter uma redução. Eu posso tornar, então, o meu propósito uma fonte de renda?". Pode. Imaginou você trabalhar com o seu propósito? Tem coisa melhor na vida? Você trabalhar feliz com algo que você acredita que te faz bem, que faz bem para o próximo, e você ainda pode ganhar dinheiro com isso? Aí pronto, bombou, né. Então, você vai escrever o seguinte: "Onde ou com o que eu poderia trabalhar?". Aí o que que você vai fazer para definir isso aqui? Você vai juntar coisas que você ama fazer com aquilo que você faz bem, tá? Por isso que eu acho que talvez você não consiga concluir esse exercício agora, você vai fazer durante a semana, amanhã, tá? Porque você vai perguntar para as pessoas o que você faz bem, e aí você vai fazer a junção, tá? Então eu amo fazer isso aqui. Alguém disse que eu faço bem isso aqui. Opa, então eu gosto de fazer e eu faço bem. As pessoas precisam desse trabalho aqui? Será que elas pagariam para eu fazer isso aqui? Então, que trabalho poderia exercer que esteja alinhado com suas reflexões anteriores? O que você faz e o que os outros estão dispostos a pagar? O que você faz
por propósito, por hobby, as pessoas estão dispostas a pagar por isso? Eu vou trazer um exemplo, gente, para vocês que fica mais claro. Eu sou colecionadora de rosa do deserto. Enlouqueci com as rosas do deserto na época da pandemia. Por quê? Ansiedade, todo mundo dentro de casa, e eu gosto de estar inventando, né? Eu peguei, aprendi a fazer enxerto de rosas do deserto e eu fiz uma pequena, grande coleção na minha casa. Resultado, meu marido improvisou umas prateleiras para eu colocar elas, porque não cabia tudo no chão. E eu comecei a ter tanta rosa bonita, e eu abri um grupo de WhatsApp só para compartilhar com as pessoas sobre flores, plantas. Hoje eu tenho um grupo de 300 pessoas lá que trocam muda, galhos e tal. É meu hobby? É meu hobby, é coleção. Eu não vendo rosa do deserto. Eu não vendo curso de rosa do deserto. Eu não dou palestra sobre rosa do deserto. Mas se eu quisesse fazer, é um nicho. Tem gente que ganha rios de dinheiro com plantas. Vocês entendem? Eu poderia abrir uma floricultura, eu poderia abrir um negócio na minha casa, eu poderia dar consultoria na casa das pessoas para lá ensinar a fazer enxerto. Eu tenho hoje 130 tipos de rosas raras. Eu poderia vender os pedacinhos de galho para a pessoa fazer o enxerto. E se eu poderia ir na casa dela e fazer o enxerto e ela me pagar por aquilo. Vocês percebem como que um hobby ele pode se tornar uma fonte de renda para você? Só que eu não tenho tempo para isso, quem sabe um dia, né? Fica ali. Mas eu faço porque me desestressa, porque eu gosto, porque eu acho bonito, porque decora a minha casa e tá tudo bem. Não é algo que eu faço para ganhar dinheiro. Então eu dou os galhos, eu dou as mudas para quem gosta também. Então pense no maior número de trilhas possíveis. O que que é isso? Se você gosta de cozinhar, se você falam para você que você faz bem feito, então você vai pensar possibilidade de cozinhar, a possibilidade das plantas, a possibilidade parte financeira, quem gosta muito de planilha. O que que você gosta dessa parte financeira? É na área de contabilidade? É o quê? Então procura não, você vai colocar possibilidades, desde que a primeira coluna e a segunda estejam casadas, e que você possa trazer para a terceira. Então algo que você ama fazer, que você faz bem e que alguém pode pagar por esse serviço. Ficou claro, gente, até aqui? Ficou claro? Vamos para a última coluna? Ah, aqui, ó. Diz que a esposa dele ama a rosa do deserto. Pois um dia, se vierem a Palmas Tocantins, pode vir buscar galinho, que eu dou com o maior prazer. Eu podo elas com frequência. Inclusive, quando eu podo, poda radical que eu faço, eu posto, às vezes, nos meus stories, né? Nossa, o povo ama ver minhas rosas. Daqui uns dias eu vou estar postando lá para mostrar. Quem não me segue no Instagram ainda me siga, cristina.prestes, tá? Vamos, então, à última coluna? Vamos lá. E muitos homens gostam de rosas também. Meu esposo ajuda a cuidar, inclusive, e tem muitos colecionadores homens também que passaram a gostar de plantas por conta da rosa do deserto. Para quem não conhece ainda do que eu estou falando, depois dá uma pesquisada no YouTube, que vocês vão se surpreender no Google, o tanto de rosa linda que tem. E é infinito o negócio. Aí eu parei de colecionar, porque eu não tenho mais onde pôr, não quero mais galinho, porque isso é viciante. O que que o mundo precisa? Então vamos à quarta coluna. Eu já sei o que eu gosto, o que eu amo fazer, eu já sei o que eu faço bem, eu já sei o que o mundo pagaria para eu fazer, né? E aí, o que o mundo precisa? O que poderia tornar o mundo melhor, o agregar valor social? Então, o que que o mundo precisa? O mundo precisa do mundo mais florido? Flor traz saúde mental, emocional, traz beleza, sustentabilidade, traz. Então, coloca aqui. Poderia ser no ramo de plantas, por exemplo. Estou tentando trazer um exemplo claro para vocês, tá? Resgate as informações que colocou na sessão anterior, porque podem se tornar possibilidades reais. Quando você coloca que alguém precisa do seu trabalho daquela forma, eu vou trazer para vocês um exemplo claro aqui de uma mentorada minha. Ela é assistente social de formação, técnica de enfermagem, servidora pública federal, e ela estava nessa luta. Se eu vou aposentar, não sei se eu aposento, se eu não aposento, e protelando essa decisão. E ela ama ajudar pessoas, ela ama falar, ela ama ajudar o próximo e ama cuidar de idosos. Ou seja, fizemos um contato, um viés que ela pode trabalhar, ela é assistente social de formação, serviço social geriátrico, e inclusive um trabalho altamente especializado e altamente bem pago, porque ela, como técnica de enfermagem, assistente social, hoje, com um pouco a quantidade de filhos reduzida, quantos profissionais bem remunerados, empresários, pagariam para ter uma pessoa capacitada, motorizada, que tenha o seu carro próprio, que seja uma pessoa de confiança, com currículo bom, técnica de enfermagem, que pudesse buscar o seu pai ou sua mãe em casa
e levar para as consultas, acompanhar, pegar as receitas, comprar os medicamentos, orientar como é que toma, fazer companhia para essa pessoa, tomar um café junto, ter uma companhia agradável. Você acha que tem mercado de trabalho para alguém fazer isso? Com certeza tem. Então, são conexões que a gente vai fazendo. E aí a gente foi alinhando com ela, enfim, ela tomou a decisão que ela vai aposentar e ela está cheia de plano, ela trabalha com cerimonial, com eventos, ou seja, o medo que ela tinha de ser inútil, de ficar parada, foi por terra e ela está com todo o gás aí para a transição dela para a aposentadoria, porque ela descobriu o quê? Propósito. Ela descobriu fazer algo que ela pode ter complemento de renda, ela pode fazer por prazer e ela vai estar realizada. Ficou claro para vocês, gente, até aqui? Me diz aí no chat. Sim, mais alguém que ficou claro? Vocês fizeram, né? Estou contando com isso. Muito bem. Claríssimo. Muito, muito bem. Margarete colocou a Tânia, a Rosário, muito bem. Obrigada pelo retorno de vocês. Porque, gente, essa questão da aula online funciona muito bem, sabe por quê? Se tivesse interação, igual estou tendo aqui com vocês, tá? Para eu entender, eu gosto de ver a carinha de vocês para eu entender que vocês estão. Por isso eu gosto de deixar a câmera ligada para entender. Então, aqui com esse exercício, a gente conseguiu ver a questão do propósito. Agora, eu queria que você, quem tiver com a câmera desligada, poderia ligar um pouquinho só para eu ver a carinha de vocês? Vamos ver se a gente consegue. Eu vou interromper meu compartilhamento aqui. Só para eu ver vocês, que eu acho tão bom, ver se eu vou ver se eu vou conseguir ver vocês aqui, né? Todos, deixa eu ver aqui. Visualizar, galeria, isso. Tá aqui. Oi, gente, é muito bom ver a carinha de vocês. Ai, que bom. Aqui, tem alguém que está sem câmera, não tem problema. Você pode filmar para mim, eu fotografar, por gentileza? Não, eu vou fazer uma foto de vocês, que vocês estão muito lindas aí. Espera aí. Estão muito lindas aí, com essas carinhas. Ai, gente, que bom! É bom, quando eu vi a Rizomara aqui respondendo ela, agora eu estou vendo quem é a Rizomara ali, ó. Juscelia, a usuária do Zoom, que não aparece o nome, depois você edita, viu? Para poder colocar seu nome, para eu poder te chamar pela Valdênia, Gorete, que bom, Gorete, tá sua fotinha. A Val, Marinho, a Tânia Mota, Rosimeire, Coutinho, Adriana Bessa, Bernadette. Gente, é muito lindo. Cleusa, Wanda, Nete, Andréia. Que coisa linda ver vocês, viu? Um prazer imenso. Oi, Edna, Neiva. Que bom. Aí a Lenira falou assim: estou deitada, não tem problema, vocês estão em casa e olha só, eu falo demais, já são 9 horas. Prometi para mim mesma, eu vou falar menos na aula de hoje, para o povo poder animar de assistir a aula, né? Que a primeira, quando eu vi, deu 2 horas. Eu falei, não, hoje eu vou falar menos para essa aula ficar no máximo 1h15. Olha, eu de novo aqui, ultrapassando o tempo. Mas é porque realmente, assim, um assunto vai puxando o outro e eu queria muito que vocês acompanhassem o raciocínio e chegassem até esse ponto. Agora eu vou abrir para vocês participarem comigo e me dizer qual foi a ficha que caiu. Quem quiser comentar, a gente abre para umas 5 pessoas dizer do propósito de vida. Qual foi a ficha que caiu para você? E aí você pode falar, você pode ligar seu microfone e falar, tá certo? Quem quiser falar agora, pode ficar à vontade. E a gente vai administrando aqui. Quem quiser falar, pode falar. Se a pessoa não conseguir desativar o mudo, pode me pedir com a cena com a mão, que eu clico aqui e eu tiro o seu mudo. Aí você consegue falar. Ah, aqui, a Edna vai falar. Oi, Edna, tá me ouvindo? Consigo achar, Edna? Pronto, tá ouvindo? Deu certo? Isso, tô te ouvindo. Então tá legal. O que aconteceu comigo com essa aula foi o seguinte: você falou da solidão, né? Seria mais o meu caso. Eu sou solteira, me aposentei em plena pandemia, também era funcionária pública, muito dedicada à família. Eu tive perdas assim de familiares numa época muito difícil da minha vida, e o que me salvou foi o trabalho. Trabalhar, trabalhar, o meu nome. Tem 2 matrículas também, como você, no município do Rio de Janeiro. Tinha, né, porque eu me aposentei nos 2. Mas é muito interessante, porque eu moro sozinha, tô aposentada, mas eu não me sinto chateada por ser sozinha não. Eu me sinto às vezes, assim, chateada por não ter o que fazer.
Esse é que é o problema, por não ter que fazer. Sou espírita, né, e por eu ter ido trabalhar, eu parei de frequentar as casas espíritas. E gostaria de retornar, porque essa questão do social para fazer o bem é muito, acerbado, né, nas casas espíritas, né. Então, ainda estou assim, vou, não vou, passei do tempo, porque a gente tem medo de ter envelhecido, do conhecimento não estar muito atualizado, essas coisas todas. Então, o meu propósito é a coisa da atualização. Eu gosto muito de trabalhar com computador, com fotografias, coisa que eu não podia fazer na época que eu trabalhava, né. Também trabalhei com aposentadoria, trabalhei na seção de aposentadoria da educação do Rio de Janeiro, do município do Rio, da educação, né. E e eu vejo isso, como é que eu vou me atualizar? Vou voltar para a sala de aula? Voltar para o banco acadêmico? São questões, né, são questões que Olha tá aqui, aí pra você está nessa aula, média, você está se atualizando. Hoje a é internet isso é aí. propícia, você pode estar na sua rede, na sua casa, deitada, e você está se É, atualizando. Hoje a internet possibilita isso, né. Mas que é, bom eu que procuro você não se eu sente procuro sozinha, e é aquilo que a gente falou, que tem gente que tem a solidão simbólica, não é sinal de você estar rodeado de muita gente que você se sentir com mais pessoas, é, é algo interno. eu não sinto muito não. Agora uma coisa que eu vejo, assim, que eu percebo muito, é criança te atualiza muito, né. Então com as crianças da minha casa eu sei quais são os desenhos que estão passando, que eu adoro desenho animado, essas coisas. Assim, então, por outro lado, não dá fisicamente para acompanhar as crianças de hoje, não dá para correr, não dá para é um constante conflito. A dualidade é presente o tempo todo. Sim. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar, né. Mas só de você estar aqui é porque você está buscando, você está atrás, e as respostas vêm. Quando a gente busca, a gente encontra. O difícil é a pessoa que sente tudo isso, sente essa angústia, sente a falta de propósito, mas não busca, não se esforça, e aí quer que venha alguma coisa do céu e caia em cima, né. E isso não acontece, exige nosso caminhar, o nosso movimento. Mais alguém quer comentar, gente? Ah, não aparece todas na tela para mim, então se alguém quiser abrir o microfone e falar. E a gente não terminou a aula, tá? Rapidinho, tem só o encerramento da aula aqui. Se ninguém mais quiser comentar, eu já sigo para o encerramento. Aqui, a Lenira falou: "Estou muito feliz com essa aula, pois estou compreendendo a importância de melhorar minha rotina". Olha aí, já ganhei minha noite. E aí, no final da aula, eu vou abrir o grupo, tá? Para vocês comentarem que ficou para aula, o que ficou para vocês da aula de hoje. Faz um resumo da aula, comenta o que fez sentido para você, faz uma mensagem lá, porque incentiva quem não assistiu a assistir, tá certo? E a gente fortalece a comunidade. Aí eu vou deixar aberto ali um tempinho. Ó, a Valquíria aqui tá pedindo para levantando a mão. Cadê Valquíria você? Acho que ela vai abrir seu microfone aí, tá? E aí, vocês comentem no grupo e depois eu vou fechar o grupo de novo, porque tem gente que não gosta de conversa e aí vai começar a sair do grupo. Aí eu vou só para poder a gente ter esses depoimentos de vocês ali, porque é muito importante para mim isso. Isso me fortalece também com o meu propósito, entendeu? Aqui no chat, deixa eu ver aqui, o que está falando aqui. Claríssimo. Tô desarrumada, tudo bem, amiga, a gente entende, vocês estão em casa. Ó, foi top demais, adorei. Boa noite, foi um prazer participar de mais desse encontro. Vou precisar sair, tem compromisso, beleza, diz que a aula foi excelente. Olha aí, fico feliz demais. Que leu a outra também, que tem um texto, ó, Romanos 12:6, que fala sobre propósito, vou ler também. Então, aqui, a importância de melhorar a rotina, vai mandar o convite para outras pessoas. Muito bem. Quem entrar agora vai conseguir assistir as outras aulas, vai ficar tudo gravado, tá? Beleza. Então, vou voltar aqui para a gente poder concluir a aula de hoje, certo? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui de novo, para a gente concluir rápido. Aí, mudei. Aqui, vamos lá. Tá vendo como a gente também aqui pega, ó. Então, aqui, ó, pense sobre isso. O propósito de vida é útil para o nosso bem-estar mental e emocional. Para nos sentirmos felizes e realizados, não temos de ter um propósito gigante. Basta sermos honestos conosco e fiéis aos nossos valores. Fazer o que faz real sentido para nós de forma muito individual.
Trabalhar com propósito leva ao estado de flow, que a psicologia positiva explica, que é o estado de realização, de gratidão e de pertencimento, de plenitude. E o ganho financeiro pode se tornar uma consequência linda desses e outros ganhos impagáveis. E se você puder ganhar dinheiro com aquilo que te brilha os olhos, melhor ainda, não é mesmo? Então, o que nós vimos hoje aqui? A definição do Ikigai, né? Vocês anotaram a definição do Ikigai, que é a mesma coisa que propósito. Como um estilo de vida saudável, equilibrado e alinhado com os princípios do seu Ikigai, com conexão com a natureza, com outras pessoas, são fundamentais para você viver bem e melhor. Então, o que vimos na aula de hoje, quase concluindo a aula. O propósito é algo mutável, porque você pode descobrir novos interesses, novas habilidades, novas paixões. Só os pontos para vocês memorizarem que a gente viu na aula de hoje. Só é propósito se o que você fizer for bom, for positivo para o seu ecossistema. O que é ecossistema? Tudo que estiver à sua volta, que faça bem para o meio que você está, para alguém, para alguma causa. Então, se for assim, você tem propósito. Propósito não precisa ser gigante, basta ser honesto com você mesmo e fiel aos seus valores. Fazer o que faz sentido para você, que faz brilhar os seus olhos. Então, vocês vão fazer o exercício, vão complementar ele amanhã durante o dia, vão ficar com ele na mente. Lembrou de alguma coisa, vocês vão lá e escreve, tá? E vai acrescentando, porque isso vai trazendo clareza, vai trazendo consciência para vocês sobre o que é o propósito de vocês. Né? E nós fizemos, então, o exercício para você descobrir o seu propósito de vida. Então, esse foi o resumo aqui da nossa aula de hoje. Então, imagina se você pudesse desenvolver como pessoa, ganhar mais dinheiro, se esse fosse o seu desejo, trabalhar com propósito e ter mais bem-estar, realização, como seria a sua vida? Teve alguém que levantou a mão ali, será que queria comentar agora? Imagina, se você pudesse fazer o que ama, aquilo que você faz bem, e você ainda ganhasse dinheiro, se você quisesse fazer dinheiro com isso, como seria a sua vida? Passa para imaginar. Você seria uma pessoa realizada? O que você faria no seu tempo de vida que você tem aí pela frente? 20 anos, 15 anos, 30 anos, não importa quanto tempo, ninguém sabe a hora. E se você sentiu que essas aulas contribuíram para o seu crescimento, imagina você ter encontros comigo a cada 15 dias durante 6 meses. Se você teve aqui nessas aulas, você já sentiu como que é um pouco, uma demonstração disso, com um espaço seguro para compartilhar, sessões em grupo riquíssimas, momentos individuais comigo para eu te conhecer e te auxiliar, te orientar de forma personalizada e uma comunidade, um grupo de WhatsApp para te ajudar a caminhar junto com você para você conseguir enfrentar essa nova fase da vida. Você consegue imaginar o quanto fica mais fácil essa caminhada? Então, eu faço esse trabalho de forma online, assim como essa aula está chegando até você, sem a gente se conhecer anteriormente. É possível, né? E se trouxe conhecimento, essas 2 aulas, o que uma jornada de 6 meses poderia trazer para você? Pensa sobre isso, tá? Em breve, vou te contar mais como que isso pode acontecer, tá certo? Vamos deixar isso para a próxima aula. Na próxima aula, eu vou dizer sobre como que a transformação começa, como sair do piloto automático, construir uma vida ativa, saudável e com propósito. E aí a gente vai ao comentário do Saul, né? E com coragem. A gente vai reforçar muito esse sentimento de coragem mesmo, de resiliência, de autorresponsabilidade. Então, para a gente começar a transformação, a gente precisa desses ingredientes. Então, eu espero vocês na próxima aula. Convidem o máximo de pessoas para estar com a gente, que dá tempo de assistir as aulas amanhã, as que já tiveram segunda e hoje, quarta, e poder usufruir dessa última aula, que vai ser também muito especial. Gente, obrigada do coração por vocês estarem aqui comigo até agora, né? Eu fico muito agradecida, fico muito honrada, porque eu sei que vocês são pessoas experientes, com mais idade que eu, muitos aqui, com mais experiência que a minha, e vocês têm uma bagagem imensa, e eu sei que eu vou aprender muito com cada um de vocês, assim como eu aprendo com as pessoas que eu atendo. Por que isso me enriquece tanto? Eu gosto de aprender, essa troca ela é fantástica. Então, é uma experiência ímpar. Então, obrigada pela credibilidade, obrigada pelo voto de confiança de você estar nessa aula, pelo tempo que você dedicou a estar aqui comigo, quase 2 horas de novo. Então, até sexta-feira, nossa última aula aqui ao vivo, tá? Dessa semana. Um grande abraço, fiquem com Deus.